As regiões mais trevosas do umbral. Episódio 5. Lágrimas. Quinto episódio da nossa série, e hoje eu quero trazer um relato pra vocês. E desta vez um relato pessoal de uma projeção astral. Esse relato foi recente, aconteceu dia 13/1 e vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte foi a tentativa, onde após aplicar a técnica da indução projetiva e após alguns sonhos lúcidos e viagens inconscientes, eu acabei por me projetar num lugar escuro, com uma espécie de lama ou areia movediça, um vento forte, tipo vento de temporal mesmo. Eu não via árvores, mas eu escutava o som do vento batendo em árvores. E aí eu voltei pro corpo. Ponto, essa foi a primeira parte. Geralmente, pelo menos comigo, quando acontece esses eventos de ter a projeção consciente, voltar, eu sei que logo em seguida eu vou ter uma projeção mais ampla. Pelo menos pela minha experiência, a probabilidade vai ser maior. Bom, os próximos 2 dias foram de tentativas, e no terceiro dia eu consegui, e é aqui que começa o relato. Após sentir a pressão do chakra frontal e a pressão do chakra cardíaco, eu me vi ao lado da cama, e tentei sair pra fora do quarto. Ao abrir a porta, eu me deparei com uma espécie de estrada. O ambiente era muito parecido com o qual eu tinha tido a projeção há 2 noites atrás, estava um pouco menos escuro, sem tantos ventos, e com um clima um pouco mais agradável, vamos por assim dizer. Eu havia alugado uma cabana, porque quando eu faço projeções eu gosto de pegar lugares mais tranquilos para fazer a projeção, sem que ocorra riscos de ter ali algum acoplamento áurico. Sobre acoplamento áurico eu expliquei nos episódios anteriores dessa série, assiste lá. Conforme eu ia andando pela estrada, eu vi que ao fundo, né, tipo, imagina uma estrada de chão no meio de uma mata. Entre as árvores havia uma luz, como se fosse uma luz de lanterna, uma coisa assim. E eu escutei um barulho de choro, de murmúrio, assim, tipo, choro, sabe? E eu fui me aproximando de onde estava vindo o choro e eu vi que estava vindo de uma mulher que estava no meio ali da mata. Eu particularmente, quando escuto alguém chorar em projeção astral, eu já fico todo cagado. Mas enfim, a fim de manter a projeção, tentei controlar o medo e tentei controlar a questão da ansiedade. Ao chegar perto, eu senti o meu chakra cardíaco pulsando muito forte. E se a gente fosse botar na tradução, chakra cardíaco pulsando forte significa algum espírito com muita mágoa, raiva ou qualquer tipo de sentimento denso, no sentido ali de... vamos botar no campo do ressentimento. Eu perguntei pra aquela pessoa o que estava acontecendo, era uma mulher tipo... algo entre 30 e 40 anos por aí, cabelo crespo, e ela estava bem debilitada mesmo. Ela segurou no meu braço e perguntou se eu podia ajudar ela a sair dali. E eu disse pra ela que talvez não poderia ajudar, porque nem mesmo eu sabia onde nós estávamos. Ela disse que fazia um tempo que havia fugido de um lugar e que ela estava fugindo de um tal de Baião. Pelo que eu entendi, Baião era uma pessoa. Eu perguntei como esse tal Baião era, e assim, ela me descreveu basicamente um cara com sobrepeso, barba, cabelos longos. Ela disse que ele cheirava podre e que ele batia nela com uma corrente e que tinha outros caras que, tipo, estavam junto com ele. E ela estava bem machucada, com alguns hematomas e tal. E quando eu faço projeção e me deparo com esses encontros, eu não gosto de ficar falando procure a luz, vai pra luz, esse tipo de coisa. Porque eu entendo que se a pessoa tá ali, ela tem que passar por aquilo e, tipo, quem sou eu pra desviar o caminho do outro? E aí eu perguntei o nome dela, mas eu vou continuar esse relato na parte 2, que vai estar aqui no perfil na sequência desse vídeo. Sai daqui e vai pro outro que tá aqui no perfil. Tchau. As regiões mais trevosas do umbral. Continuação do episódio 5. Continuando o nosso relato, ela me disse que o apelido dela era Morena. E eu perguntei pra ela se ela sabia porque ela tava ali. Ela disse que não, mas que ela não conseguia sair. Bom, então eu tentei fazer uma espécie de entrevista / primeiros socorros. Antes que vocês me perguntem, ou que vocês perguntem aí nos comentários, primeiro de tudo, ela tava muito perdida. Segundo, ela tava tendo algumas crises de memória. Tipo assim, ela meio que lembrava da vida anterior, de algumas coisas e tal. Ela me falou de um carro vermelho e de estar indo pro hospital. Daí vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que ela não deu o nome completo? Por que ela não deu informações mais palpáveis? E sim, pessoal, eu perguntei isso, mas ela não lembrava de quase nada. E pra quem não sabe, é natural que isso aconteça. Muitos espíritos desencarnados demoram algum tempo a se situar e demoram algum tempo de puxar a consciência total. Eles ainda têm dores no corpo astral, né? Dores que seriam semelhantes à do corpo físico, por conta da memória que o corpo astral tem do corpo físico. Imagina, a pessoa passa a vida toda, né? O corpo astral passa uma vida inteira dentro de um corpo físico. A pessoa desencarna e tudo em termos de sensação vai, a consciência vai. Agora, as memórias e lembranças, isso leva até um tempo a ter uma certa organização. Existem pessoas que conseguem lembrar de forma muito mais rápida do que outras. Ela não lembrava de tudo, mas alguns dados pessoais, obviamente, eu não quero botar aqui, expor aqui. Até porque nem são dados pessoais propriamente ditos. Mas assim, vamos preservar. Ela disse que sentia muito medo e estava muito assustada. Várias vezes me perguntou se aquilo era um sonho, e eu disse pra ela que não. Eu falei pra ela, tentei pelo menos de forma educada, perguntar se ela sabia, né, que ela estava morta, que provavelmente ela podia estar morta. Ela disse que não, que era impossível e que aquilo só poderia ser um sonho. Bom, ela começou a chorar muito e foi se afastando de mim. Ela entrou pra dentro das matas e eu não quis ir atrás, mas do que eu conversei com ela, o que eu pude captar é o seguinte. Primeiro de tudo, extremamente confusa. Segundo, novamente, eu senti o chakra cardíaco meu muito forte perto dela, o que leva ao terceiro ponto. Geralmente o local para onde a gente vai numa projeção astral ou vai após um desencarne diz muito sobre o nosso padrão
de compatibilidade vibratória. E dizem que locais escuros, frios e abandonados são locais relacionados ali a sentimentos, a raiva, a rancor, a não perdoar. E o não perdoar aqui tá dentro daquele contexto de não se perdoar, ou seja, não soltar aquele sentimento denso. E até mesmo a questão do suicídio. E não só do suicídio físico, como do suicídio psicológico. Tipo assim, sabe quando você se anula por conta de outra pessoa? Quando você passa uma vida toda se anulando por conta das vontades e desejos de outra pessoa? Quando você literalmente se mata em prol do que uma outra pessoa pensa ou acha que você deveria ser? É sobre isso que esses lugares se tratam. Bom, eu voltei pro corpo, não tem mais a dizer pra vocês além disso. E com relação ao tal do Baião, ela me deu a entender que era uma pessoa e que ele estava caçando ela lá. Ela também me disse que não entendia o porquê que ele atacava ela, mas que ele obrigava ela a fazer coisas que ela não queria e que ela tinha muito nojo dele. Bom, como eu falei, ela entrou na mata, fugiu e daí eu não sei mais. Mas o relato era esse, se você gostou já sabe, e no próximo episódio nós vamos falar sobre Sete Além. Acredito que você vai gostar do que eu tô preparando pra você, então fique de olho. Abração.